Amém, amados irmãos, Jesus ao Senhor. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor, desta vez, sobre o livro Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento, do nosso amado irmão Miguel Mar. E hoje nós vamos desfrutar do capítulo 5 desse livro, que tem como título Família de Vencedores. Amém? Senhor Jesus. Para você que quer uma família de vencedores, para você que quer fazer parte de uma família de vencedores, essa palavra é para mim e para você. Amém? Senhor Jesus. Durante a leitura, o desfrute desse livro, nós vimos vários pontos relacionados à família. O propósito de Deus para com essa família, para com cada família, porque Deus constitui as famílias e aonde Deus quer levar essas famílias. Deus tem uma relação de amor, de afeto, um vínculo muito especial com a família. Afinal, a família é o primeiro projeto criado por Deus. Senhor Jesus, nós precisamos perceber, irmãos, o quão especial as famílias são aos olhos de Deus. Que por meio das famílias, Deus possa expressar a sua vida e disponibilizar a salvação para todos os entes da família. É muito interessante isso porque quando nós conseguimos compreender isso, nós percebemos que dentro da igreja, a igreja em si é a família de Deus. Mas dentro da igreja tem pequenas células, pequenos grupos que são compostos pelas famílias. E quando a família ela cresce segundo a vontade de Deus, quando é a família que anda conforme a vontade de Deus, uma família submissa à vontade de Deus, a igreja está bem. Senhor Jesus. A maneira que a igreja se expressa é a maneira como as famílias da igreja se expressam. Amém? Senhor Jesus. E o Senhor está preparando a igreja para a sua volta. E a forma como o Senhor prepara a igreja para a sua volta é preparando as famílias para a sua volta. Precisamos ter essa visão muito clara, que o Senhor ele vai voltar. E Ele precisa preparar cada uma de nossas famílias para que possam cooperar e expressar e esperar a vinda do Senhor. Amém? Senhor Jesus. O Senhor ele quer famílias vencedoras, famílias que sejam arrebatadas. Ó Senhor Jesus, isso é muito alegre, muita alegria para nós, Podemos ouvir e saber que essa é a vontade do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Entretanto, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Esse pouco mais de um ano, quase 2 anos de pandemia que nós estamos aí clausurados, Muitas coisas têm acontecido, para alguns são tempos de maldições, tempos de tristeza pelo fato de terem perdido, vários entes queridos, vários parentes, filhos, pais, netos, outros por perder esses empregos, Senhor Jesus. Mas para nós, povo de Deus, nós temos que também ver o lado positivo dessa pandemia. Essa pandemia ela serviu para nos aproximar mais da nossa família. Senhor Jesus, para estreitar o nosso relacionamento com nossos entes queridos, nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, e assim podemos perceber que existe uma bênção determinada por Deus para a família, para o relacionamento do casal, para o relacionamento entre pais e filhos. Ó Senhor Jesus. E que nesse momento, irmãos, de isolamento social, nós ainda não conseguimos vencer a pandemia, mas nós precisamos nos vincular cada vez mais com a nossa família, colocando toda a nossa família diante do Senhor e desfrutando desse Deus maravilhoso em família. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde aqui Deus ele trouxe o primeiro a falar de Deus para o homem, Senhor Jesus. Primeiro falar de Deus para o homem, na verdade, foi para o casal, Ele fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Aqui nós podemos ver que a criação de Deus é conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos ver que o plano de Deus ele é baseado em algo perfeito.
Porque Deus é perfeito. Quando nós vemos a imagem e semelhança de Deus, nós temos duas coisas que são perfeitas, a aparência e a essência de Deus. Amém? Senhor Jesus. E Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, conforme a sua expressão e conforme a sua aparência. Né? Senhor Jesus. Isso é muito rico para nós. Né? Às vezes nós não conseguimos compreender, irmãos, por que nos casais, porque nós como casais, né? Como maridos, como esposas, existem tantos conflitos dentro do casamento, tantas brigas no casamento. Alguns chegam a pensar que estamos casados com as pessoas erradas. Mas na verdade não é isso. São duas pessoas diferentes, sim, com costumes diferentes, caráteres diferentes, criações diferentes. Mas precisamos perceber que a bênção de Deus para esse casal, mesmo em meio a essas diferenças, Senhor Jesus, é que o casal seja submisso à vontade de Deus. Senhor Jesus, o que trouxe a imperfeição no casamento não foi a forma como Deus criou o casal. O que trouxe a imperfeição no casamento foi a queda do homem. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando a mulher pecou, deram ouvidos à serpente, ali a semente da serpente, o pecado entrou na vida do homem e da mulher e gerou imperfeição na obra de Deus. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, irmãos, que nós hoje podemos desfrutar do Cristo, Filho de Deus vivo, e podemos nos tornar casais adequados, casais que colaboram, cooperam e apressam a vinda do nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus. E ainda aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 3, Senhor Jesus. Nós temos aqui a descendência de Adão. E fala assim que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Então nós temos, primeiro, falado no capítulo 1, uma descendência à imagem e semelhança de Deus. E no capítulo 5 nós temos uma descendência à imagem e semelhança de Adão. Ó Senhor Jesus. Aqui nós vimos que Adão já tinha pecado. Adão já tinha saído, né? Já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, já tinha caído aqui. E Adão gerou filhos. Depois, com esse fruto do pecado, ele conseguiu gerar uma descendência. Senhor Jesus. Mas o que Deus quer para nós é que nós tenhamos uma descendência celestial. Nós como homens regenerados, como mulheres regeneradas, salvas pelo Senhor, resgatadas com preço altíssimo, que estão sendo conformados à imagem e semelhança do Deus vivo, a nossa descendência precisa ser celestial. Então nós vamos tocar alguns pontos agora, para nós compreendermos como que nós podemos gerar uma geração à imagem e semelhança de Deus, e o que nós não fazemos que gera que determina o que, Senhor Jesus, que cria uma geração à imagem e semelhança de Adão. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa pandemia, ela é interessante que ela veio expor, né? O Senhor, ele, para tratar, irmãos, o que está em nosso coração, primeiro ele precisa expor. Não há como fazer um tratamento, uma cirurgia, sem que haja uma exposição do que está enfermo, de qual é o problema. E nessa pandemia, ela veio expor a nossa dificuldade como casal, como família. Muitos casais, irmãos, aproveitaram essa oportunidade, né, de estar trabalhando home office, estudando home office, e conseguiram consolidar um viver familiar muito saudável, né? Inclusive diante do Senhor, com tempo para oração, reuniões familiares, desfrutando da palavra, da companhia um do outro, né? Passa um tempo junto, e isso foi muito rico. Entretanto, outros casais, outras famílias passaram por muitas dificuldades. Muitas dificuldades, né? Brigas, discussões, separações. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas Deus essa não é a vontade de Deus. Podemos ter problemas? Sim, nós vamos ter problemas, irmãos. Somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes. A nossa alma, o nosso ego ainda é muito forte, muito taxativo. Mas o que Deus quer? Deus quer restaurar o nosso casamento. Deus quer restaurar a nossa família. Né? Senhor Jesus. E essas brigas,
essa discussão, essa separação, isso é resultado só da obra de Satanás, da obra do pecado. É Senhor Jesus. Mas nós podemos vencer isso, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deu as ferramentas para poder vencer o pecado. Vamos aqui em Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1. Versículo 15. Fala assim: Senhor Jesus, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Senhor Jesus, uma família que quer ser vencedora, ela precisa, irmãos, ser a imagem e expressão, a imagem e semelhança do Deus invisível. E nós só conseguimos expressar e nos assemelhar a Deus por meio da pessoa de Cristo, amém? Quando Cristo se torna o primogênito em nossa vida, a primazia em nossa vida, entenda, Ele já é o primogênito sobre todas as coisas, mas o Senhor ele precisa se tornar a primazia em nossa vida, o primeiro de tudo em nossa vida. Ó Senhor Jesus, quando nós buscamos o Senhor como primazia, quando nós buscamos o Senhor como o primeiro de toda a criação, como o primeiro, o princípio de todas as coisas, Deus pode operar transformação na nossa casa e nos tornar pessoas conformadas à imagem e semelhança de Deus. Amém? Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 5, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículos 16 em diante, aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre andar no Espírito e não andar na carne. O que quer dizer isso para nós, irmãos? Andar na carne aqui é andar conforme a vontade da carne. Né? A nossa carne, ela tende para aquilo que é ruim, aquilo que não agrada a Deus. E ele fala aqui, né, que as obras da carne são conhecidas, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. Rapaz, tem coisas demais, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas. Senhor Jesus. Paulo fala, irmão, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. O reino de Deus não pode ser expresso nem herdado por pessoas que praticam isso, ou seja, que dão vazão à vontade da carne. Não é? Mas ele fala que quem anda no Espírito tem um fruto. Ó Senhor Jesus. Ele fala aqui que o fruto do Espírito, o fruto daqueles que exercitam seu Espírito, que invocam o Senhor, que desfrutam de uma comunhão com o Senhor, que compartilham e oram, né? Compartilham a palavra com sua família, oram com sua família, praticam esse amor com a sua família. E isso é muito importante. O amor, irmão, não é só um sentimento. O amor é uma prática de várias ações. E aqui ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que nos leva a nos tornar famílias vencedoras. Famílias que praticam viver no Espírito uns com os outros, né? É muito fácil você ser espiritual com um irmão de fora, uma pessoa que não vive na sua casa. Você pensa 10 vezes, não quero ferir o irmão, eu quero guardar a consciência dele, preciso amar o irmão. Mas quando é com nossa família, irmão, nós explodimos. Nosso pavio é desse tamanhozinho. Ó Senhor Jesus, misericórdia de nós. O Senhor nos colocou numa família, irmãos, porque Ele quer salvar a nossa casa. O Senhor quer nos tornar porta-vozes do Evangelho, da obra de Deus, do amor de Deus na nossa casa. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E interessante aqui que quando nós falamos, né, lá em Gênesis 5, a família na genealogia conforme Adão, né? Nós tínhamos falado em Gênesis capítulo 1 da genealogia conforme a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, famílias que exercitam seu espírito, que praticam os frutos do espírito, vão gerar uma família, uma genealogia espiritual, uma genealogia conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas se nós praticarmos apenas as obras carnais, nós nos deixarmos dominar pela carne, o que vai acontecer? Nós vamos gerar uma família conforme a imagem de Adão, Senhor Jesus. Adão se tornou carnal. Adão está certo que ele se arrependeu, buscou reconciliação com o Senhor, né? Mas ainda assim, irmãos, a semente do pecado está nele ainda, está em nós ainda.
Por isso nós precisamos vigiar constantemente e buscar sempre a comunhão com o Senhor, praticar o amor, né? O amor ágape, o amor fraternal em nossa casa, com nossa família, exercitar o nosso espírito junto com nossos familiares, levar eles a invocar o Senhor, a orar. E dessa maneira nós vamos conseguir gerar uma família à imagem e semelhança de Deus. Amém? Senhor Jesus. Também aqui em Gênesis capítulo 22, vamos voltar lá em Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Parte B fala assim: oh, Senhor Jesus. Vamos ler ele inteiro, fala assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Senhor Jesus. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que nossa descendência, a descendência celestial, a descendência imagem e semelhança de Deus, irmãos, a eles tem uma promessa, que é possuir a cidade dos nossos inimigos. Ou seja, sujeitar todas as coisas, né? Sujeitar o inimigo de Deus. Muitas vezes é difícil, né, nós conseguimos vencer o inimigo de Deus, né? Porque ele é muito astuto e anda ao nosso derredor como um leão que ruge, caçando uma oportunidade para nos devorar. Mas se nós exercitarmos nosso espírito, né? Ou invocando o Senhor, buscando o Senhor, né? Levando nossa família também a ter o mesmo desfrute de comunhão com o Senhor, se nós formos um no Senhor, o que é ser um no Senhor? É sermos submissos à vontade do Senhor, independente de quantas cabeças, quantas vontades estejam ali. Minha família pode ter 5 pessoas, 4, 3, não importa. Mas se todos nós nos sujeitarmos à vontade do Senhor, nós vamos ser um. Ou seja, nós vamos ser submissos ao cabeça que é Cristo. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Também tem aqui em Atos, é muito rico isso, uma passagem aqui em Atos, capítulo 11. Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 17. Perdão, versículo 14. Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, ele estava dando seu testemunho, né, sua defesa, e aqui ele falou assim: Senhor Jesus, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. E aqui também em Atos capítulo 16, versículo 31, fala assim, na conversão do carcereiro, quando o apóstolo Paulo e Silas eles estavam presos, né? E ali o Senhor ele mandou um terremoto e todas as portas do cárcere se abriram, né? E o carcereiro, quando acordou, ele viu que todas as portas estavam abertas e ia se matar. E ali Paulo gritou, né? Para que ele não fizesse nenhum mal a si mesmo. Então o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas, né? Aí perguntou, né, para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. Aí Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem um desejo no coração: salvar a nossa família. Senhor Jesus. Uma vez o irmão compartilhou uma mensagem que nós éramos portas para os céus. As pessoas precisavam passar por essa porta, ter acesso a essa porta, para poder chegar ao céu. Senhor Jesus. Isso é meio figurativo, né, irmãos? Nós sabemos que o Senhor é a porta. Mas nós, como expressão do corpo de Cristo, nós somos também essa porta. Nós precisamos ser caminho para que as pessoas possam chegar a Deus, serem salvas. O Senhor nos deu uma promessa: crê no Senhor Jesus. Crê, irmão, e será salvo tu e a tua casa. Quantos querem aqui que a sua casa seja salva? Quantos querem aqui que seu cônjuge e seus filhos sejam salvos? Seus pais sejam salvos? Você quer? Eu quero isso, irmãos. Então vamos ser o caminho, vamos ser uma porta, né? Vamos mostrar para essas pessoas que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos conduzir eles para que todos sejam salvos. Amém, Senhor Jesus? E aqui, em Gênesis capítulo 6, temos uma passagem muito rica. Aqui Deus já tinha tido mais um desgosto com a raça humana. Os descendentes de Adão, eles se corromperam, né, aqui através de Caim.
E as iniquidades do homem se multiplicou de tal maneira, a maldade cresceu tanto que o Senhor ele se desgostou da raça humana. Mas aqui no versículo 8 fala assim, inclusive no versículo 7 fala que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. Mas aqui no 8 fala assim, porém Noé achou graça diante de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos ser aqueles, como pais, que Deus olha para nós e acha graça, acha a sua expressão, a sua vida por meio de nós, amém? E Deus então, a partir do versículo 11, ele faz um pacto com Noé. Vocês podem ler do versículo 5 ao 18, vai falar desse pacto aqui. Interessante que nesse pacto, irmão, mesmo Deus decidindo dar cabo de toda a carne, toda a vida ali, Deus incumbiu Noé de uma tarefa, que Noé deveria fazer uma arca, né, e não só colocar os animais nessa arca, mas sim envolver toda a sua família para que ela pudesse ser salva. Amém? Senhor Jesus. Então aqui, no versículo 18 fala assim, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Senhor Jesus, esse é o desejo de Deus. Que todos nós, toda a família, todas as famílias possam se envolver nos negócios de Deus, e se envolver na vontade de Deus. Nesse momento aqui, irmãos, nós podemos ver que a condição do mundo não era muito diferente do que está hoje. Uma condição de iniquidade. As pessoas não amavam a Deus, pelo contrário, zombavam de Deus, deixavam de crer em Deus. E hoje é muito interessante isso. Nós vivemos num mundo que tem muitas pessoas que não creem em Deus, mas também tem muitas pessoas que zombam da pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui nós podemos ver que quando o Senhor chamou a Noé como pai, ele encarregou a Noé como pai de levar a salvação para toda a sua família. E essa salvação era levada, irmão, por meio de envolvimento com a vontade de Deus. Nós, como pais, precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Precisamos ser aqueles que levam nossos filhos a cooperar. Não só cooperar, irmãos, nossos filhos precisam ter uma revelação de Deus. Precisam conhecer a Deus intimamente. Precisamos ser aqueles que levam os nossos filhos a conhecer intimamente o Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. E não só isso, eles precisam ter experiências com Deus. Experiências arrebatadoras, experiências transformadoras. Né, para que eles possam, irmãos, estar com uma visão muito clara de qual que é a vontade de Deus. E dessa maneira cooperar com os pais nessa visão. Amém? Nessa obra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui em Salmos, capítulo 34, versículo 11, diz assim, Senhor Jesus, vinde, filhos, escutai-me e vos ensinarei o temor do Senhor. E também, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, essa passagem aqui bastante conhecida, né, que basicamente é um manual de instruções para nós pais, de como nós devemos lidar com nossos filhos, né? Como nós devemos educar nossos filhos. E aqui, a partir do versículo 4, fala assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e a deitar-te, a levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui nós podemos ver que o Senhor deixou para nós uma instrução, como nós devemos educar nossos filhos. Nós não devemos ser pais liberais, que deixam nossos filhos fazer qualquer coisa à sua vontade. Não. Nós devemos ensinar para os nossos filhos que existe um Deus, o nosso Deus, o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, que nós devemos amar esse Senhor. Né? Quando nós amamos o Senhor, nós precisamos também buscar a presença dEle, buscar comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, convidar Ele para entrar em nosso coração. Ó Senhor Jesus, com toda a nossa alma, irmão, com todo o nosso esforço, desesperadamente buscar a presença desse Deus da glória. Amém? Senhor Jesus.
e falar desse Deus maravilhoso, falar das nossas experiências pessoais com o Senhor, né, do quanto que o Senhor já operou em nossa vida, quem nós éramos antes, o que o Senhor nos tornou hoje, né, para que eles possam saber que o nosso Deus é um Deus transformador. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também aqui, irmãos, em Êxodo, capítulo 12, temos uma outra experiência, né? Nós falamos agora há pouco da experiência de Noé, que recebeu essa incumbência do Senhor de salvar toda a sua família. E aqui também temos a experiência de Moisés, dada pelo próprio Deus, né? A respeito da instituição da Páscoa, quando Senhor Jesus, quando a morte ia passar pelas casas do Egito, todas as casas do Egito, ia tomar aqui a vida dos primogênitos. E aqui o Senhor instruiu cada família a maneira como poderia escapar da morte. Né? Senhor Jesus, onde seus primogênitos seriam poupados. E aqui ele fala assim, Senhor Jesus, versículo 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós temos aqui uma passagem que fala da salvação dos primogênitos. Mas para que o mais velho, o filho mais velho de cada família pudesse ser poupado, a família toda precisaria se envolver em uma ação, uma série de ações, um processo que traria salvação para pelo menos um. Né? Senhor Jesus. E aqui Moisés vai discorrendo como que ia se tomar do sangue, como que ia se tomar da carne, que a carne eles iam comer, né? E o sangue ia ser passado na vega, né? Das portas e no umbral das janelas. E Senhor Jesus. E dessa maneira, com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, iam comer o cordeiro, pois era a Páscoa do Senhor. E dessa maneira, irmãos, aqui nós vemos toda uma família envolvida no plano de Deus. E o envolvimento dessa família, né, seguindo à risca a palavra do Senhor, trouxe salvação para uma pessoa da família. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso mostra que nós temos que tomar Cristo diariamente como um cordeiro pascual. Às vezes nós temos um ente da família que está mais frágil, que está mais atribulado, está passando por mais dificuldade, está com sua fé abalada. Irmãos, precisamos, como família, executar a palavra do Senhor, tomar esse sangue do cordeiro, passar no umbral das nossas casas, na verga, nas portas e janelas, comer desse cordeiro, que é essa palavra do Senhor, em família, para que todos na nossa família possam ser restaurados. Ó Senhor Jesus. Maravilhoso isso, irmãos. Em João, capítulo 1, versículo 29, Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: Senhor Jesus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós subestimamos muito a eficácia do sangue do Senhor. Nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores. Ainda temos a semente do pecado em nós. Lutamos com o pecado diariamente. O apóstolo Paulo falou isso lá em Romanos 7. Que nós não fazemos o que queremos, o bem que queremos, mas o mal que nós não queremos a gente faz de graça. Né? Quem pode nos livrar do corpo dessa morte? Paulo fala no final do capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo sangue do Senhor. Graças a Deus pelo Espírito Santo da promessa que hoje habita em cada um de nós. Graças a Deus pela palavra da verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos ferramentas fantásticas, poderosíssimas, irmãos, para que nós possamos vencer o pecado, vencer a morte. Amém? Senhor Jesus, vamos tomar esse Cordeiro Pascual em família. Senhor Jesus, precisamos que essa menor parcela da igreja, essa menor fração da igreja, que é a nossa família, que ela possa ser uma família normal diante de Deus. Ela possa ser uma família ativa diante de Deus. Amém? E também aqui em Salmo,
78, Senhor Jesus. Salmos capítulo 78. Diz assim, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, não encubra, não omita as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Não encubra isso para os seus filhos, irmãos. Eles precisam saber. Eles precisam saber que o nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus que fala com você, que operou em você, transformou você e pode também transformar a Ele. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós temos família de Noé. Salvação veio para um e foi dispensada para uma família por vontade de Deus, por ordem de Deus. Exemplo de Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Exemplo de Moisés no Egito, né? As famílias do Egito. Salvação para uma pessoa veio por meio da família inteira. Senhor Jesus. E também temos aqui em Josué capítulo 2, versículo 18, Senhor Jesus. Josué 2, versículo 18 e 19. Senhor Jesus. Aqui conta a história dos espias chegando em Jericó. Jericó era uma cidade também que estava onde o povo ali desagradava a Deus. Dentro da cronologia aqui, né, quando Deus falou para Josué a respeito da passagem por Jericó. Jericó é uma cidade totalmente fechada, né, murada. E aqui eles precisavam invadir essa cidade para poder, Senhor Jesus, chegar no Rio Jordão. Né? E aqui fala que tinha uma missão dada aos espias. Esses espias eles precisavam verificar quais eram os pontos da cidade mais vulneráveis, né? E para isso eles precisariam buscar uma pessoa que revelasse esses pontos para eles. Senhor Jesus. E aqui ele fala assim, que no capítulo 2, que esses espias foram enviados a Jericó e ali contataram, né, uma prostituta chamada Raabe. E essa mulher, irmãos, apesar da sua condição negativa, aparentemente, ela tinha um coração muito temeroso a Deus e desejoso de salvar a sua família. Senhor Jesus. E com esse propósito de salvar a sua família, os espias fizeram um pacto com ela, um acordo com ela. Ela deveria atar um cordão de escarlata, no versículo 18 e 19 fala isso, né? Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres à casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a tua família, teu pai. Aí ele fala mais, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cai a nossa cabeça, se alguém nela puser mão. Então aqui foi feito um pacto entre os espias e entre a Raabe, pela salvação da sua família. Ó Senhor Jesus, irmãos, não importa qual a condição que nós nos encontramos hoje, como está o ambiente que nós vivemos, como está a nossa casa, mas quando Deus revela para você a sua vontade, quando Deus manda os espias na sua casa, se apresse, irmãos, em fazer um pacto com o Senhor. Se apresse, irmãos, em se render ao Senhor. Ó Senhor Jesus. O coração de Raabe não estava só preocupado com ela, ela queria salvar a sua família. Às vezes nós nos casamos e nos preocupamos apenas com nossa casa ali, nossos filhos, nossa esposa, só essa é a nossa preocupação. Mas Deus quer salvar toda a nossa família. Tanto a parte descendente como a parte ascendente. Tanto os meus filhos quanto os meus pais. Senhor Jesus é muito rico, irmãos. E aqui, por meio desse fio de escarlata pendurado na janela, o fio de escarlata na cor de sangue, né? O sangue representa sempre, irmãos,
a reconciliação do homem com Deus. Foi por meio do derramamento de sangue que nossos pecados foram redimidos. Foi por meio do derramamento de sangue que nós fomos comprados novamente por Deus. Nós éramos de Deus, mas o inimigo nos arrebatou e o Senhor foi lá e nos resgatou com preço de sangue. Senhor Jesus, precisamos ser famílias que usam o sangue do Senhor para que haja remissão de pecados, para que haja reconciliação com Deus, para que haja perdão. Ó Senhor Jesus. Também precisamos ser a família famílias que usam o sangue do Senhor para aplacar o juízo de Deus. Às vezes a gente está debaixo do juízo do Senhor, sofrendo ali, irmãos. A mão do Senhor pesando sobre nós, porque nós não nos arrependemos, porque nós não pedimos perdão, porque nós não perdoamos. Senhor Jesus, precisamos ser aqueles, irmãos, que têm um coração de carne, e não um coração de pedra, que buscam sempre perdoar, que buscam sempre pedir perdão, reconciliação. Ó Senhor Jesus, quero ser uma família reconciliada no Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos ser pessoas que levam salvação para as nossas casas. Como nós falamos lá em Atos 16, 31, a nós foi dado uma garantia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Precisamos ser esses que multiplicam a vida, os frutos de salvação, os frutos do Espírito em nossa casa. Se nós semeamos esses frutos, irmãos, se nós semeamos amor, vamos colher amor. Se nós semeamos paz, vamos colher paz. Se nós semeamos salvação, vamos colher salvação. Se nós semeamos reconciliação, vamos colher reconciliação. Se nós semeamos perdão, vamos colher perdão. Não há como a gente semear discórdia, briga, desavença, desrespeito e querer colher amor, querer colher reconciliação. Não tem como, irmãos. Senhor Jesus, vamos semear aquilo que o Senhor disponibilizou para nós, a vida de Deus. E assim nós vamos poder, irmãos, colher essa vida para nós. Colher essa vida ainda e ver essa colheita crescer na geração dos nossos filhos, dos nossos netos e todas que se seguem. Amém? E eu quero encerrar lendo uma oração aqui no final desse livro. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Amém? Enquanto eu leio essas palavras aqui, tome essas palavras, irmãos, como se fosse sua oração. Amém? Senhor Jesus, amado Senhor, ao tocar no que está em teu coração, também ficamos comovidos. Como é bom saber que o que preparaste para nós é salvação e o arrebatamento de toda a família. Tu não tens alegria em deixar ninguém para trás. Por isso, Senhor, dá-nos tua palavra e teu Espírito. Dá-nos a chance de restaurar todos os laços familiares por meio da vida divina e da vida humana. Senhor, nesse momento, declaramos a Ti que não queremos mais dar oportunidades a Satanás. Entra em nossa casa e faz o que está em teu coração. Queremos permitir que operes e salves nossa casa. Salva cada família. Esse é o teu desejo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Também em nome de Jesus, abençoamos cada família. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua casa e a sua família. E que todas as famílias sejam famílias salvas que cooperem com a obra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.